Como ativar as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais podem ser ativadas para aumentar temporariamente a força e o vigor físico. 1. Aplique a técnica mestra de cura. 2. Deseje ou dirija a energia prânica para as glândulas suprarrenais. 3. Ative o chakra dorsal do plexo solar por cerca de 5 a 7 ciclos respiratórios. 4. Deseje ou dirija a energia prânica para as glândulas suprarrenais. 5. Após a realização da atividade física para a qual foi necessária a ativação, normalize os chakras Ming-Men, da base e dorsal do plexo solar. 6. As mesmas orientações dadas para a técnica mestra de cura devem ser seguidas aqui. Por favor, leia-as completamente antes de aplicar essa técnica. Este procedimento também pode ser empregado em casos de emergência. Ativação e energização do chakra da base e do chakra do períneo. Para facilitar o fluxo de energia prânica do chakra da base para as pernas, de modo a fortalecê-las, basta ativar e energizar o chakra da base e o chakra menor do períneo. O ato de ativar e energizar esse chakra menor do períneo funciona como o abrir de uma torneira. Você não tem de pedir ao paciente para assumir uma posição embaraçosa, apenas para ativar esse chakra. Apenas visualize o períneo à frente de seu chakra da mão e então passe a ativá-lo e energizá-lo. 5 a 7 ciclos respiratórios são suficientes para ativar e energizar esses dois chakras. Cura instantânea de uma ferida recente. Prana vermelho-laranja. A cura instantânea de uma ferida é aplicável apenas se a ferida for recente. A taxa de cura instantânea varia de 20 minutos a 1 ou 2 horas ou mais. O tempo dependerá do corpo do paciente, da experiência do praticante e do tamanho da ferida. O praticante pode descansar por curtos intervalos ao realizar a energização. O chakra da base, que é a fonte de prana vermelho-laranja, é empregado na cura instantânea de feridas. O prana vermelho-laranja é composto de 60% de prana vermelho e 40% de prana laranja. Os pranas vermelho e laranja são projetados simultaneamente, e não um após o outro. O efeito é bastante diferente se o prana laranja for projetado primeiro, e depois o vermelho e vice-versa, em vez da projeção simultânea dos mesmos. O prana laranja tem um efeito limpador ou expulsivo, o que pode aumentar o sangramento. O prana vermelho tem efeito fortalecedor e, até um certo ponto, acelera a taxa de crescimento das células, causando assim a rápida, se não instantânea cura da ferida recente. É importante que os chakras da base, do paciente e do praticante sejam ativados e energizados. Isso é necessário para a obtenção de energia prânica em quantidade suficiente para produzir a cura instantânea da ferida. O uso do chakra da base só do praticante não é bastante. Levará um tempo maior para que a ferida seja total ou substancialmente curada. A técnica de cura instantânea, a técnica mestra de cura e algumas técnicas avançadas de cura me foram ensinadas pelo honorável mestre Mei Ling. Procedimento 1. Ative e energize o chakra da base do paciente por cerca de 5 a 7 ciclos respiratórios. Depois,
ative e energize o chakra da base por 5 a 7 ciclos também. Você pode ativar e energizar simultaneamente o seu chakra da base e o do paciente. Para isso, ative e energize o chakra da base de seu paciente e simultaneamente concentre-se e ative o seu chakra da base. Visualize ambos os chakras tornando-se maiores e mais brilhantes por cerca de 5 a 7 ciclos respiratórios. 2. Energize a ferida recente com energia prânica proveniente do seu chakra da base e do chakra da base do paciente. Isso pode ser feito através da aplicação da curta circulação entre o chakra da base do paciente e a ferida. A curta circulação é feita pela absorção de energia prânica do chakra da base do paciente, com um de seus chakras da mão sendo então dirigida para a ferida pelo chakra de sua outra mão. Coloque uma de suas mãos próxima do chakra da base do paciente e a outra perto da ferida. Concentre-se simultaneamente em seu chakra da base e nos chakras de suas mãos. Visualize a ferida sendo energizada com prana vermelho-laranja e sendo curada e cicatrizada. Você não precisa visualizar o seu chakra da base, nem o chakra da base do paciente. Isso é desnecessário e apenas torná-lo-á tenso e cansado. Basta visualizar o prana vermelho-laranja saindo de seu chakra da mão, mas certifique-se de que está concentrado simultaneamente em seu chakra da base, bem como no chakra de sua outra mão. Sua visualização não precisa ser clara. O que é importante é a intenção ou vontade. Continue com o tratamento até que a ferida esteja completamente curada. Você poderá descansar por curtos intervalos ao realizar o tratamento. 3. Em vez de empregar a técnica de curta circulação para absorver energia prânica do chakra da base do paciente, você simplesmente poderá desejar que a energia prânica do chakra da base dele vá para a ferida. Será vantajoso que o seu chakra Ming-Men e o chakra Ming-Men do paciente estejam ativados e energizados, para facilitar o fluxo de energia prânica. Pela ativação dos chakras Ming-Men do praticante e do paciente, a taxa de cura de ferida é multiplicada. Se a ferida for na perna, então o chakra menor do períneo do paciente pode ser ativado e energizado. As instruções podem parecer complicadas e longas, mas na verdade não o são. Sua reação inicial a esta técnica de cura será naturalmente de dúvida. Essa é uma reação bastante normal, mesmo para estudantes de ciências esotéricas. A cura instantânea de uma ferida exige uma pessoa excepcional para praticá-la? Não exige. Mas o praticante deve, pelo menos, ser experiente na cura prânica intermediária. Experimente várias vezes e julgue por si mesmo. As primeiras sessões podem levar mais tempo para curar rapidamente a ferida. E tal cura pode não ser de 100%, mas com uma prática maior, você se tornará experiente. Se quiser se tornar um bom praticante da cura prânica, apenas ler e especular a respeito dela não é suficiente. O único caminho para aprender a cura prânica é através de muita prática. Essa técnica de cura instantânea de uma ferida é empregada em feridas recentes. Não deve ser empregada para órgãos internos delicados, porque o excesso de prana laranja pode causar danos ao órgão que está sendo tratado. O prana vermelho-laranja não é utilizado na cura do cérebro e do sistema nervoso. O seu uso resultaria na produção de células anormais ou mongoloides, que apenas provocarão mais danos. É aconselhável que você comece praticando em pequenas feridas e depois gradualmente vá passando para as maiores.
Com feridas pequenas, é preciso primeiro energizá-la para que parem de sangrar. Você pode usar o prana azul, prana branco ou prana vermelho-laranja para fazer cessar o sangramento. Limpe a ferida e remova o sangue com um algodão embebido em álcool. Energize a ferida por cerca de 20 minutos e observe o resultado. Continue energizando se a ferida não estiver suficientemente ou completamente curada. Com feridas maiores ou cirúrgicas, o procedimento é mais ou menos o mesmo. É importante parar primeiro o sangramento e depois limpar e remover o sangue antes de fechar a ferida, que é então energizada para se obter a cura instantânea. Eu, pessoalmente, experimentei a cura instantânea de pequenas feridas e obtive resultados muito bons. Esta técnica, provavelmente, pode ser empregada em pacientes cujo dedo foi acidentalmente decepado. Naturalmente, você precisará do auxílio de um cirurgião para religar o dedo. A cura prânica invocativa pode ser empregada para se obter o auxílio dos poderosos anjos ou Mahadevas, de modo a acelerar o processo de cura. Ossos quebrados. O prana amarelo-laranja claro, 60% de amarelo e 40% de laranja, é utilizado para a cura rápida de ossos fraturados. Você pode visualizar o chakra da base como fonte de prana amarelo-laranja. Visualize o chakra da base e o prana projetado na cor amarelo-laranja e energize por 10 a 15 minutos. Visualize novamente o chakra da base, mas na cor vermelho-laranja. Energize a parte afetada com prana vermelho-laranja claro por cerca de 5 ciclos respiratórios. O chakra da base de alguns pacientes com problemas cardíacos sérios ou com pressão alta é amarelo-laranja. É por isso que você terá de normalizá-lo no final do tratamento. Cura rápida de feridas antigas e queimaduras. Prana vermelho esverdeado. O prana verde não é empregado em feridas frescas, porque seu efeito é mais lento e porque tende a tornar a ferida úmida ou molhada. É empregado na cura rápida de feridas antigas e em queimaduras. É preciso uma grande quantidade de prana verde para decompor e destruir as células mortas. Para realizar a cura de feridas antigas e queimaduras, utilize o prana vermelho esverdeado. 40% de prana esverdeado e 60% de prana vermelho, para energizar a parte afetada por cerca de 15 minutos. Você poderá empregar o chakra do plexo solar ou do umbigo como chakra fonte de prana vermelho esverdeado. Repita o tratamento 1 ou 2 vezes por dia. A cura de feridas antigas pode levar vários dias ou mais, dependendo da idade e condição do corpo do paciente, do tamanho da ferida e da experiência do praticante. Uma ferida grande apresenta uma taxa de consumo de energia prânica muito mais elevada do que a de uma ferida pequena. Portanto, uma ferida pequena pode ser curada muito mais rapidamente. Um vegetariano, cujo corpo bioplasmático ou etérico é muito mais brilhante, mais denso e mais saudável do que o da maioria das pessoas, geralmente apresenta uma taxa muito mais rápida de cura do que a de uma pessoa não vegetariana. Algumas pequenas feridas antigas podem ser completamente curadas em algumas horas, através da energização contínua com prana vermelho esverdeado, alternado com prana vermelho laranja. Em casos de queimaduras recentes, limpe imediatamente e energize alternadamente com prana azul e prana verde, por cerca de 15 minutos.
Repita o tratamento uma vez a cada hora, durante as 3 horas seguintes. Se necessário, repita o tratamento 2 vezes por dia nos dias seguintes. Regeneração: prana verde amarelo e prana violeta esverdeado. Prana violeta esverdeado, 40% de prana esverdeado e 60% de prana violeta, e prana amarelo esverdeado, 40% de prana esverdeado e 60% de prana amarelo são empregados na regeneração de órgãos internos e células cerebrais e nervosos danificados. O prana vermelho claro é empregado para fortalecer o órgão que está sendo tratado com os pranas coloridos, indicados acima. A taxa de cura depende do grau de dano, da condição física do paciente, do fator kármico e do grau de experiência do praticante. Pode levar vários dias, semanas, meses ou um período indefinido de tempo. Limpe o chakra afetado, bem como o órgão em questão, com prana verde esbranquiçado claro. Energize com prana violeta esverdeado esbranquiçado claro por cerca de 20 minutos. Depois, energize com prana vermelho amarelo esverdeado esbranquiçado claro por cerca de 5 minutos. Energize o órgão afetado com prana vermelho claro por cerca de 4 ciclos respiratórios, para fortalecê-lo. Repita o tratamento 2 vezes por semana. Você pode usar o chakra ágina como chakra fonte de prana violeta esverdeado ou prana violeta, e o chakra do plexo solar ou do umbigo como fonte de prana amarelo esverdeado. Mais sobre karma. Quando uma pessoa faz algo com intenção positiva ou negativa, o efeito kármico é multiplicado por 10. Este é o princípio oculto do dízimo. Quando se planta um grão de arroz, colhe-se não apenas um grão, mas um número muito maior deles. Quando se planta um caroço de manga, planta-se na verdade uma mangueira, que produz muitas mangas. Quando os aspirantes espirituais, inclusive os praticantes da cura prânica, fazem algo com intenção positiva ou negativa, o efeito kármico é multiplicado por 100. Não pense que é exagero e assuma isso literalmente. O mau uso deliberado do poder de uma pessoa ou do que está sendo ensinado neste livro terá um efeito devastador ou esmagador para o próprio indivíduo. É melhor e mais sábio praticar o bem. Não é preciso aceitar cegamente as minhas palavras. Experimente fazer algo bem negativo e observe o que acontece. Experimente também fazer algo bem positivo e compare os resultados. Muito frequentemente o efeito kármico não tem uma base global, mas é construído peça a peça, como num quebra-cabeças, e ainda assim os efeitos kármicos negativos são devastadores. Eu, pessoalmente, experimentei os efeitos imediatos tanto do karma positivo quanto do negativo. A lei do karma não é fatalista, mas é autodeterminante ou autodiretiva. É autodeterminante no sentido de que os efeitos kármicos originam-se do próprio indivíduo. Portanto, a pessoa pode deliberadamente produzir efeitos kármicos positivos ou negativos, ao colocar em movimento fatores, causas, positivos ou negativos. Também significa que a pessoa é responsável por palavras, sentimentos, pensamentos e atos de outras. Não se pode culpar outras pessoas, os pais, o ambiente ou forças ocultas pelos problemas ou preocupações que se está experimentando. Se o indivíduo está com problemas, deve procurar sair deles com ou sem auxílio externo.
se a pessoa está passando por um período de má sorte ou por condições bem restritivas ou está sujeita a injustiças, deve meditar e aprender as lições que devem ser aprendidas. Precisamos praticar bons atos para gerar um bom karma. Definitivamente, precisamos trabalhar dura e inteligentemente para melhorarmos nossa condição. É através do aprendizado das lições, pela prática de bons atos e pelo trabalho sério e inteligente que podemos reverter uma condição adversa. É através da superação de karmas negativos que o indivíduo se purifica e alcança força e sabedoria interior. Prana amarelo-laranja. O prana amarelo-laranja não é empregado na cura de feridas, nem das recentes, nem das antigas, porque tende a formar cicatrizes ou queloides. O prana amarelo-laranja é empregado em enxertos ósseos e de pele. É projetado na área de onde o osso ou pele foi retirado. Faça isso por aproximadamente 20 a 30 minutos em cada sessão de cura. O prana vermelho-laranja é menos eficaz nesses casos, pois não tem a capacidade de preencher o buraco ou falha de onde a pele ou osso foi retirada. Use o chakra da base ou o Ming-Men como chakra fonte de prana amarelo-laranja, para estabilizar e prevenir contra possíveis infecções no osso ou pele enxertado. Energize-o com prana verde claro por cerca de 5 ciclos respiratórios e depois com prana azul claro por também 5 ciclos respiratórios. Para fortalecer e facilitar a assimilação da parte enxertada, energize com prana vermelho claro por 4 ciclos respiratórios e depois com prana amarelo claro por 4 ciclos respiratórios.